Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues da Silva e estou aqui com mais um vídeo de mensagem da Palavra do Senhor. Estou dando sequência ainda, ficaram faltando duas mensagens para eu completar os 7 poderes da Palavra de Deus. Eu já gravei sobre o poder da revelação do céu, o poder da retribuição, o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito, que eu chamei de coração e mente, né? Mente e coração. O poder de materializar o impossível, que eu chamei de Josué parou o sol e a lua, e também sobre salvar, curar e libertar, o poder de salvar, libertar e curar. Ficaram faltando o poder de gerar a vida, que eu posto aqui, vai ser a última que eu vou gravar, e essa agora, o poder da palavra profética, que ela se cumpre, e especificamente falando sobre o fazer discípulos de Jesus, o discipulado, como ele foi restaurado, especialmente chegando na América e na América do Sul e depois, posteriormente, ao Brasil. O texto da palavra do Senhor deste vídeo, né? Falo desta noite porque está gravando à noite, mas desta mensagem, 2 Pedro 1,19, nós lemos assim, 1,19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra profética é a palavra dos profetas, é a palavra da profecia, é a palavra que traz a revelação de Deus dos eventos que vão acontecer. O que é muito importante deixar claro. Ela confirma o testemunho dos apóstolos e também os profetas, né? Por isso que Efésios 2:20 fala aqui o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A palavra profética, ela orienta e dirige o povo de Deus, que obedece a Deus, como a luz que brilha na escuridão. A palavra profética, ela não permite ao que a obedece que se corrompa no pecado, na desobediência, nas heresias. Em Provérbios 29:18 nós lemos: não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A profecia é a palavra profética, é a palavra de Deus profética, não é a profecia dom. Versículo 20 então, de 2 Pedro, do texto de Pedro, da 2 Pedro, nós lemos aí então: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Os autores bíblicos não escreveram o que eles pensavam ou interpretavam, mas sim o que Deus os inspirou a escrever para o tempo deles e para todos os tempos. Nenhuma profecia é de interpretação do profeta, ou vinda da mente do profeta, ou do impulso humano, desejo humano. Homens falaram as palavras de Deus usando, claro, a sua própria personalidade, o seu conhecimento, a sua experiência, o seu vocabulário, o seu estilo. No versículo 21 ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra traduzida inspirados pela Corrigida Fiel, ou movidos, traduzido pela Revista e Atualizada, traduz o verbo fero, o verbo grego fero, que significa mover, ou ser transportado com força e velocidade. Também significa, a palavra ela era usada para descrever os navios que levantavam suas velas e eram levados pelas rajadas de vento a navegar pelo mar. Então é uma metáfora que os profetas, levantando as suas velas, vamos assim dizer, e o Espírito Santo os inflava e dirigia suas embarcações na direção que quisesse. E por isso que eles escreveram aquilo que foi revelado. A palavra inspirado sugere que a inspiração da Escritura ela foi invisivelmente dirigida pelo Espírito Santo, embora sem substituir a personalidade dos autores sagrados, que eram humanos, e isso é óbvio. Cada um tem um estilo. Você pega o estilo de Lucas, o Evangelho, tanto quanto Atos, ele tem um estilo elogiado até pelos seculares, porque é um grego perfeito, é um grego clássico. O autor de Hebreus também escreve num grego clássico. Ambos são comparados a Homero. Paulo, que escreve em grego, já tinha um grego, ainda que fosse um excelente grego, é um grego koiné, é o grego falado pelo povo. Então ele escrevia mais, é como no português, né? Se vocês pegarem o português, tem o português falado pelo povo e tem o português da elite, né? Que usam termos mais difíceis, né? Por isso que muitas vezes os textos, o próprio apóstolo Pedro, ele fala
que muitos deturpavam as palavras de Paulo porque não entendiam o que ele escrevia. Mesmo falando o linguajar, o grego koiné, que era o grego popular, ele escreve com um grego e palavras que as pessoas ainda têm dificuldade de entender. Ele fazia muita analogia com o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo. O autor de Hebreus também. O apóstolo Pedro, Marcos já tem um grego mais modesto, mas também é um bom grego. O momento exato como isso foi realizado permanece um mistério. Em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com a morte do apóstolo João entre o ano 103, 100, 103, provavelmente o ano 103, a igreja entrou num período de trevas total. E pouco a pouco ela perdeu a visão do evangelho do reino de Deus e sem ela não fez mais discípulos de Jesus. Se você se reúne nas casas em discipulado e não acredita em avivamento, saiba que o retorno da igreja a obedecer o discipulado de Jesus é um fruto de um avivamento. E eu tenho um vídeo falando sobre avivamento que as pessoas entendem totalmente avivamento da forma errada. Então eu tenho um vídeo que eu esclareço bem isso. O movimento de discipulado na Argentina ele foi fruto de um avivamento que começou em 1967, em Buenos Aires. Eu estava com 6 anos, ou ia fazer. Albert Darling, filho argentino de um cristão irlandês e executivo do departamento de marketing da Coca-Cola Export Corporation, ele foi batizado no Espírito Santo e começou uma reunião de oração toda segunda-feira em sua casa com um grupo de uns 20 irmãos. À medida que se reuniam para orar por um avivamento nas igrejas da Argentina, irmãos de várias denominações começaram a ser cheios do Espírito Santo e o grupo de oração cresceu de tal forma que logo se tornou impossível continuar reunindo-se naquela casa. Alugaram um salão que também ficou pequeno. E o mesmo aconteceu com um grande templo colocado à disposição deles, obrigando-os a mudar o grupo de oração para um teatro com capacidade para 1.500 pessoas. A maior parte dos irmãos pertencia aos irmãos livres, inclusive Albert Darling, sua esposa, mas havia também batistas, menonitas, membros da Aliança Cristã e Missionária, da União Evangélica da América do Sul e irmãos de grupos independentes. Predominavam nas reuniões a oração, a adoração e o amor uns pelos outros, e havia grande expectativa por coisas maravilhosas do Senhor. Os incrédulos que passavam em frente ao teatro entravam para ver o que Deus estava fazendo, porque chamava muita atenção. A presença do Senhor os convencia de tal maneira que caíam com o rosto em terra, coisa linda. Outros sentiam as algemas e correntes do pecado caindo de suas vidas, enquanto entravam na presença do Senhor, e outros ainda eram curados, então haviam cura, salvação, coisa linda. Como resultado desse mover, cerca de uns 10 pastores participantes regulares das reuniões começaram a encontrar-se todo sábado, para desenvolver um relacionamento mais íntimo. Com o tempo, esse número chegaria a cerca de 25 líderes, mas entre esses os que mais se destacaram foram, primeiramente, Orville Swindle, missionário americano na Argentina desde 1959 e estabelecido em Buenos Aires desde 1967. Kate Benson, missionário americano na Argentina desde 1958, estabelecido em Buenos Aires desde 1965. E Ivan Baker, argentino de descendência inglesa e líder numa igreja dos Irmãos Livres. Jorge Imitian, armênio, nascido em Haifa, Palestina, cuja família se radicou na Argentina quando ele era um garoto de 7 anos. E Juan Carlos Ortiz, pastor argentino das Assembleias de Deus, autor do livro O Discípulo, que quem não leu deve ler, que é um excelente livro. Foram principalmente esses homens que delinearam os princípios desse movimento na Argentina. Basicamente, a mensagem do Evangelho no Reino de Deus se divide em 3 pontos: Jesus como Senhor de nossas vidas, Jesus como Senhor da Igreja e Jesus como Senhor do Universo. A revelação sobre o discipulado. Isaías 55:11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Embora o grupo de pastores que se reuniam aos sábados de manhã e conduziam as reuniões na segunda-feira à noite obtivesse consideráveis resultados evangelísticos, começaram a buscar uma forma descomplicada e não dispendiosa de conservar os frutos e edificar a igreja. De acordo com Orville Swindle, a resposta teria de ser simples e prática, aplicável em qualquer situação, tanto entre pobres como entre ricos, em tempos de perseguição e liberdade, em meio a um avivamento espiritual ou em novos campos de trabalho entre profissionais ou operários, até porque perseguição, porque teria que se pensar em países como a China, a Coreia do Norte e os próprios países da América Latina, que depois viriam a ser dominados pela esquerda. Ivan Baker e Swindle tinham tido contato com os navegantes, um movimento evangélico interdenominacional
iniciado nos Estados Unidos entre os marinheiros durante a Segunda Guerra Mundial, cujos propósitos eram a evangelização e o treinamento de novos convertidos. Eles enfatizavam o estudo e a memorização de textos bíblicos e o trabalho pessoal de acompanhamento e o discipulado, o fazer discípulos. Foi especialmente Ivan Baker quem viu as tremendas possibilidades do plano dos navegantes. Consistia de um cristão ganhar e treinar uma outra pessoa no espaço de um ano, e logo os dois repetiriam o processo sucessivamente. Ao fim de 2 anos haveria 4, em 3 anos 8, em 4 anos 16 e assim por diante. Ele viu que o crescimento numérico seria lento no princípio, mas ao cabo de 10 anos haveria mais de 1.000 novos crentes, e 20 anos haveria 1 milhão, e em 30 anos 1 bilhão, se a coisa funcionasse. Além disso, o plano poderia ser facilmente ensinado sem exigir equipamentos especiais, dinheiro ou demasiado tempo livre. Ao estudar os evangelhos, Baker viu que o método de Jesus para treinar e enviar os discípulos era simples e sem sofisticação, e as lições essenciais que descobriu nos 4 evangelhos. Primeiro, Jesus deu de si mesmo mais do que deu sermões. Segundo, que Jesus foi até as pessoas, não pediu para que viesse a ele para escutá-lo. E terceiro, ele aceitou as circunstâncias tais como eram, à beira do mar, à beira-mar, não é? Na montanha, no poço, nos lares. Seus maiores pronunciamentos foram em meio às circunstâncias mais simples, e ele não estava preso às reuniões nas casas. Somente buscou aqueles que estavam com fome e sede de justiça, o que é muito importante. Ele buscou os que estavam com fome e sede de justiça. Quinto, ele fez uma seleção dos seus discípulos. Ele nunca procurou segurar aqueles que desejavam deixá-lo. No Evangelho de João 6 nós vemos um exemplo disso. Mais tarde, enviou aqueles que havia selecionado em missões específicas. E ele, sexto, ele levou somente 3 anos e meio para formar 12 apóstolos. 7. Os discípulos estavam aparentemente sem preparação quando ele os enviou. Obviamente que Jesus dependia do Espírito Santo para completar o trabalho necessário nesses apóstolos. Porém, ao expor para sua congregação essas condições básicas estabelecidas por Jesus, para o discipulado, Ivan ficou frustrado e decepcionado. As pessoas estavam acomodadas e acostumadas a ter líderes sobre si, fazendo o trabalho de evangelismo e edificação. Não queriam assumir a responsabilidade pessoal por outros para produzir um evangelismo mais eficaz. Sendo assim, ele e sua esposa fizeram algo radical. Sem informar sua congregação, começaram a evangelizar os vizinhos do bairro, usando os princípios de discipulado que ele descobrira nos evangelhos. Logo surgiu um pequeno grupo reunindo-se para tomar chá juntos, para orar bem cedo de manhã, para estudos bíblicos e para buscar conselho pastoral. Frequentemente, nos domingos pela manhã, eles se reuniam e logo saíam para evangelizar. Depois de 6 a 8 meses, tinha um grupo estável de umas 12 pessoas. Durante todo esse tempo, ele continuara em vão, tentando reorientar sua congregação de acordo com o plano acima mencionado. Mas mesmo assim, os resultados obtidos com esse grupo o convenceram de sua praticidade. Foi então que resolveu apresentar o grupo à igreja, na reunião geral do domingo à tarde. Ao ver novas pessoas chegando, os irmãos pensaram que finalmente alguns da redondeza estavam mostrando interesse no evangelho. Quando Ivan apresentou os novos convertidos e como ele e sua esposa os haviam ganho, a congregação ficou envergonhada, pois viu que esses meninos em Cristo estavam bem orientados e espiritualmente crescidos, e que alguns deles já haviam levado seus parentes e amigos a Cristo. Ao terminar a reunião, um dos presbíteros veio a Ivan, confessou sua dureza de coração e a sua vergonha e disse: "Diga-nos como fazer, Ivan. Estamos dispostos a obedecer." Ivan percebeu que não poderia assumir esse plano sozinho. Viu que teria de preparar homens, que por sua vez preparariam outros e assim por diante. É o discipulado. Por 3 meses treinou seus presbíteros e depois dividiu todos os membros da congregação que estavam dispostos a trabalhar em 3 grupos, sob a autoridade de 3 presbíteros. Alterou também a estrutura tradicional da igreja, pois viu que o excesso de reuniões não deixava tempo para fazer discípulos, como nós temos uma reunião mensal, semanal, né? A reunião que a gente reúne toda a congregação nos domingos. O meio da semana é livre. Eu tenho um grupo, por exemplo, de discipulado de quinta-feira. Durante o ano de 1968, Ivan Baker e George Mitian estiveram compartilhando com o grupo de pastores seus pensamentos e descobertas sobre o senhorio de Cristo, o evangelho do reino de Deus e como fazer discípulos, mas foi através de Juan Carlos Ortiz que essas verdades se tornariam mundialmente conhecidas, não é? Eu tive a oportunidade de ler, inclusive ter esse livro, O Discípulo. A ordem de Jesus estava sendo obedecida novamente, quando ele dá a sua última ordem, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A visão do discipulado chegou ao Brasil. Aprendi com o meu pastor Arthur Hermans, falecido, né, um pastor canadense, e conheço pessoalmente, inclusive já me ajudou, já me orientou em algumas oportunidades, o irmão Jorge Imitian, ou Jorge Imitian. Lucas 8, 11, 15 diz: E esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E aqui caiu em boa terra são esses os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Você é um religioso que escolhe que vai obedecer a palavra de Deus e segue ritos religiosos? Ou você obedece a palavra de Deus? Você já é um discípulo de Jesus? Você está fazendo um discipulado para Jesus? Hoje eu sou um discípulo, amanhã eu vou ser um discipulador, eu vou ensinar. Você está fazendo discípulos para Jesus? Qual é o valor da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Qual é o valor que ela tem na sua vida? O que você escolhe? O que você decide? Sobre isso, sobre o valor da Bíblia, a importância da palavra, de gerar vida, o último vídeo estará sendo publicado para edificar vocês com um exemplo prático na vida das pessoas, para a gente ver a importância da palavra do Senhor. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu gostei, deixa o seu comentário. Se você ainda não fez, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar algo novo. E também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Afinal de contas, Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Isso inclui eu e você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.